Oi pessoal, tudo bem? Essa aqui é a segunda parte da videoaula da nossa saída de praia. Se você ainda não assistiu a primeira parte, clique no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela e assista a primeira parte. Depois vem aqui para você assistir o final desse trabalho. Todas as informações importantes para você começar essa peça estão lá, então é super importante que você primeiramente assista a parte inicial da peça. Agora a gente vai iniciar a continuação. Bem, pessoal, então assim está a minha peça mais avançada. Como vocês podem ver aqui, depois que eu fechei aqui no braço, eu fiz mais uma, duas, três, quatro carreiras e eu arrematei o fio. Por que que eu arrematei? Porque a partir de agora eu vou começar a colorir a peça, a trazer as outras cores. Mas você vai fazer isso quando você achar que é o momento, tá bom? De repente você prefere fazer um pouquinho mais com a sua cor principal antes de você começar a colorir. Então, essa questão do colorido, o momento de começar fica por sua conta, tá bom? Só que antes da gente passar para a parte de baixo da peça, eu vou aproveitar que eu arrematei o fio e vou fazer a parte de cima, as alças, o acabamento do decote, da cava do braço, porque aí fica até mais fácil da gente conseguir controlar o comprimento da nossa peça, experimentando ela, ok? Então, o que que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai fazer um cordão de correntes aqui nesse cantinho e nesse cantinho. Esse cordão de correntes, ele precisa alcançar a altura da cava do braço que você quer para a sua peça. Eu vou aqui aproximar desse lado do vídeo para mostrar para vocês como eu vou fazer. Vamos lá. Bem, pessoal, na tabela que está aparecendo aí na sua tela, estão as minhas sugestões de altura da cava do braço para os tamanhos P, MG e GG. Vocês podem seguir as medidas que eu estou indicando na tabela para o seu tamanho, ou vocês podem seguir uma peça aí que vocês têm em casa, que vocês gostem da cava, que vocês acham confortável e repetir a mesma medida. Para minha peça, o indicado é no mínimo 20 centímetros. Então, nesse momento, eu preciso medir para saber quanto que eu tenho de cava do braço e quanto que eu ainda preciso trabalhar para encontrar a medida que eu quero. Eu tô aqui com uma régua de patchwork que eu gosto de usar bastante ela para ver essa questão de cava do braço, porque como ela é mais larga, ela me dá as medidas em vários ângulos e eu consigo ver com mais facilidade a medida que eu estou procurando. Mas se você não tiver, não tem problema nenhum. O que você precisa entender é o seguinte: a sua medida vai iniciar daqui, ó, da parte mais profunda da cava, que é onde a gente faz a união das duas partes. É daqui que a gente começa a medir e a gente mede de forma reta. Por exemplo, a gente bota aqui o número 1 bem na uniãozinha aqui das duas partes, na parte mais profunda, e deixa a fita métrica assim, de forma vertical, para ver quanto que a gente tá dando de medida aqui, tá? Para que vocês consigam visualizar melhor, minha régua eu sei que ela é transparente e as escritas estão em amarelo, o que dificulta você visualizar. Eu vou só dar uma explicaçãozinha aqui, tá? A cada linha dessa aqui, essa linha preta horizontal, a gente tem 5 centímetros. Então, aqui é 5, 10, 15, 20 centímetros. Como vocês podem ver, a altura da minha cava nesse momento tá dando um pouquinho menos de 15 centímetros. E eu preciso de 20. Então, eu vou trabalhar até eu chegar nos 20 centímetros no mínimo que eu preciso, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir no primeiro pontinho aqui, tá? Das correntinhas que iniciaram essa parte. E na primeira correntinha, eu vou amarrar o fio. E vou fazer aqui correntes. Quantas correntes? A quantidade o suficiente para você alcançar a medida que você quer que fique a cava do seu braço. Vá contando quantas correntes vocês estão fazendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou ver aqui para ver se 10 é o suficiente. Não, 10 ainda não chegou na medida que eu preciso, então eu vou continuar fazendo. 11, 12, 13, 14, 15, faltava pouco, vamos ver se agora já deu, olhem só.
até passou um pouquinho. Eu não vou me importar muito com esse pouquinho que passou, porque se ficar mais cavado, para mim não tem problema nenhum, tá? Se tratando de uma saída de praia, eu até acho que fica bem legal. Então, eu vou parar aqui com 15 correntes. Com 15 correntes, eu alcancei a altura que eu precisava. É isso que você vai fazer para alcançar a altura que falta para a cava do seu braço. Mas depois que você alcança a altura que falta, você vai fazer novamente a mesma quantidade de correntes, para que você volte para a base, tá bom? Então, agora eu vou fazer mais 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lembrando, você vai repetir a mesma quantidade de correntes que você fez para subir, tá? 15 correntes foi o que eu fiz. O que importa é o que você fez, tá? Prestem bem atenção que esse cordãozinho, ele não deve torcer, tá? Tem que ficar certinho. Aí, você vem na parte de trás, olhem só, na parte de trás, e no primeiro pontinho, que é um pontinho onde a gente fez os 3 pontos altos duplos juntos, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma aqui, tá bom? Então, nesse momento, a gente já tem a cava do braço na altura que a gente precisa. Agora, o que é que a gente vai fazer? Agora, a gente já vai fazer o acabamento nessa cava. E esse acabamento vai ser com pontos baixos, tá? Se você quiser outro acabamento, fique à vontade. Eu venho aqui onde eu tenho esse ponto alto duplo e vou fazer nele 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vou passar para o próximo ponto alto duplo e vou repetir 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vou pro próximo e repito a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4. E assim você segue, tá bom? Segue até você dar a volta na cava do seu braço. Vamos lá. Olhem só, então aqui eu já dei a volta e já cheguei nas correntinhas que eu fiz para completar a cava do braço. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um ponto baixo para cada corrente, tá bom? Simples assim. Quando eu fechar essa carreira, eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto baixo da base. E aí, eu vou encerrar a carreira. Então, se vocês quiserem seguir aí a minha sugestão, vocês vão completar essa carreira. Depois dela, vocês irão fazer mais uma carreira. Mas aí, vocês fiquem à vontade para fazer a quantidade de carreira que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos terminar logo essa cava do braço e vamos ver como ela ficou. Bem, então, assim ficou a cava do braço da minha peça, depois de eu fazer 2 carreiras de pontos baixos. Como eu falei, se você quiser fazer mais carreiras, você faz. Só que aí, você se atente para o seguinte, a gente ainda vai fazer um acabamento no decote, o que vai deixar a alça mais grossinha ainda. Então, preste atenção na quantidade de carreiras que vocês fazem aqui na cava, para não deixar a alça maior do que o que vocês querem, tá bom? Então, feito um lado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o outro exatamente da mesma forma, exatamente. Vou amarrar o fio aqui no último pontinho, olhem só, no último pontinho, vou fazer a mesma quantidade de correntes que eu fiz desse lado, você também vai repetir a mesma quantidade de correntes que você fez do outro lado, e vai prender no último pontinho aqui da parte de trás. E aí, você vai fazer aqui dessa cava a mesma coisa que você fez na outra. Ok, pessoal? Então, vamos aqui terminar essa parte da cava. Então, pessoal, assim está a nossa peça depois que a gente terminou as 2 cavas. E agora, a gente vai fazer o acabamento no decote. Para fazer esse acabamento, eu vou voltar com o fio e vou amarrar ele em qualquer pontinho. Vou amarrar primeiramente na alça, tá? Mas não faz diferença, em qualquer pontinho aqui. Você vai amarrar. E vai seguir fazendo pontos baixos. Um ponto baixo para cada correntinha, tá bom? Olhem só.
eu vou acelerar aqui com os pontos baixos até eu chegar aqui na saída da alcinha para as correntes iniciais. Bem, pessoal, olhem só, aqui a gente já está terminando a alcinha e a gente já está indo para o decote. Nesse decote é muito simples, a gente vai continuar fazendo pontos baixos e pegando os espaços entre os pontos altos duplos, tá bom? Só que você precisa prestar atenção para um detalhe, para os cantos, tá bom? O decote da nossa peça é um decote quadrado, e para que ele fique quadrado, você não vai poder fazer pontos baixos em todos os pontos, porque se você fizer isso, ele vai arredondar, principalmente se você fizer mais carreiras, tá bom? Quanto mais carreiras você faz, mais arredondado ele vai ficar, e pior, vai ficar caindo para frente, então não vai ficar legal. Para que o seu decote continue quadrado, independente da quantidade de carreiras que você for fazer, você não vai trabalhar nem o último ponto da alça e nem o primeiro ponto aqui do decote, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, eu tenho 2 pontos ainda na alça, vou fazer esse, mas eu vou pular esse aqui. E aqui no decote, o primeiro ponto é esse espaço aqui, olhem só, que é o primeiro espaço. Observe que esse ponto aqui tá ocupado. Então, o primeiro espaço é esse aqui, mas eu não vou fazer ponto baixo nele. Eu vou pro próximo e a partir do próximo eu vou fazer um ponto baixo. E assim eu sigo fazendo um ponto baixo para cada espaço e vou repetir esse mesmo detalhe em todos os cantos e em todas as carreiras que eu for fazer, tá bom? Vamos até o próximo canto para não restar dúvidas. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, vou fazer um ponto baixo aqui, mas não vou fazer no último espaço, tá? Venho direto aqui para o segundo ponto da parte da alça, eu não vou fazer ponto no primeiro, vou fazer apenas no segundo, e a partir do segundo eu volto a fazer pontos baixos. Sempre repitam isso em todas as retas, tá? Em todos os cantinhos você vai repetir isso aqui. Não vai fazer nem o último ponto da reta de onde você está trabalhando, e nem o primeiro ponto da reta para onde você vai. E repita isso em quantas carreiras você for trabalhar. Além dessa carreira, eu vou fazer mais uma, ok? Vocês façam quantos quiserem. Então, vamos lá até eu terminar a parte do decote. Bem, pessoal, olhem só como tá aqui a nossa peça, depois que a gente fez a parte de cima. Agora, a gente vai passar para a parte de baixo. Como eu disse a vocês, depois que eu fechei, que eu uni as duas partes, eu fiz 4 carreiras de formas circulares e arrematei o fio. Agora, eu vou começar a colorir o trabalho. Se você não quiser colorir agora, você quiser fazer mais carreiras utilizando a cor natural, fique à vontade e faça o que eu vou ensinar agora quando vocês quiserem, tá bom? Não tem problema nenhum. Na sua tela está aparecendo a minha lista de cores que eu utilizei, tá bom? Para você ficar à vontade de usar as mesmas cores, caso você queira repetir, ou faça aí a combinação que você achar melhor. Então, vamos aproximar aqui a câmera para a gente começar. Então, eu já amarrei aqui a primeira cor que eu vou colocar no trabalho, eu amarrei entre os espaços, tá bom? Vou continuar trabalhando só entre os espaços e eu vou fazer aqui 3 correntes para subir. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. E todas as vezes em que eu estiver trabalhando as carreiras com os fios coloridos, eu vou fazer ponto alto e não ponto alto duplo. O ponto alto duplo eu vou fazer sempre que eu tiver com um natural, tá bom? Mas se você quiser continuar com um ponto alto duplo, fique à vontade, tá bom? Faça a modificação que você achar melhor no trabalho. Aí, eu vou para o próximo espaço e faço um ponto alto. No próximo espaço, faço um ponto alto. E assim, eu vou seguindo, fazendo um ponto alto para cada espaço até o fim da carreira. Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho, venho na terceira corrente contando de baixo para cima e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso arrematar essa cor, tá? Esconder o fio e voltar para o fio natural. Eu vou amarrar o fio natural novamente no trabalho, sempre nos espaços, tá? Olhem só.
E o fio natural, eu trabalho com pontos altos duplos. Então, eu vou fazer 4 correntes. 2, 3, 4. Aqui tá abrindo, mas depois eu vou arrematar. Eu só quero mesmo acelerar aqui a aula para vocês. Então, eu venho aqui nos espaços entre os pontos altos e vou fazendo aqui os pontos altos duplos até eu encerrar essa carreira. Quando eu encerrar essa carreira, eu vou para minha segunda cor e vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui com a primeira. Uma carreira só de pontos altos colocados entre os espaços dos pontos altos duplos, tá bom? E é assim que eu vou fazer uma carreira com pontos altos dos fios coloridos e uma carreira com pontos altos duplos do fio natural, ok? E eu vou fazer isso aqui até eu me aproximar do comprimento que eu quero para minha peça. Então, eu vou aqui dar uma acelerada, vou colocar todas as cores, e aí eu volto para a gente dar continuidade. Vamos lá. Bem, pessoal, então aqui está a minha peça já mais alongada, mais comprida. Como vocês podem ver, eu incluí várias carreiras só de pontos altos, cada uma com uma cor diferente, e sempre intercalando com carreiras de pontos altos duplos feitas com a minha cor principal. E eu fiz isso aqui até eu me aproximar do comprimento que eu queria a minha peça. Depois que eu estava bem próximo do comprimento que eu queria, eu incluí mais 3 carreiras só de pontos altos duplos feitas com a minha cor principal, que no meu caso é o fio natural, tá bom? Mas isso aqui fica como sugestão. Você faz a maneira que você achar melhor. O comprimento, claro, quem vai decidir é você, mas eu vou passar aqui as minhas medidas para vocês terem como referência. Medindo a minha peça sobre a mesa, desde a pontinha da alça até a última carreira, ela tem em torno de 71 centímetros. Mas como eu sempre falo em minhas aulas, é super importante vocês experimentarem a peça, porque a peça no corpo dá sempre uma alongada. E eu vestindo essa peça no meu manequim, o comprimento dela subiu para 80 centímetros. Por isso, a importância de sempre experimentar para ter certeza da medida real dela, tá bom? Então, depois que você atingir o tamanho que você precisa, a gente vai para a última carreira, que é uma carreira só de pontos baixos, tá? E eu vou colocar esses pontos baixos da mesma maneira que eu coloquei todos os pontos, sempre entre os espaços, tá? Então, eu venho aqui no primeiro espaço, faço um ponto baixo, no espaço seguinte, outro, e vou dar a volta fazendo isso aqui. Simples assim. Vamos lá. Pronto, pessoal, e assim está a nossa peça. Agora, a gente vai fazer a cortininha. Para quem não sabe o que é a cortininha é esse detalhe que aparece aí nas fotos, em que uma das laterais da peça está encolhida, tá bom? Dessa forma aqui que eu estou mostrando. Se você não quiser fazer isso, não tem problema nenhum, a sua peça está pronta. Mas se vocês quiserem, eu vou explicar para vocês agora como eu fiz a minha. A primeira coisa que eu preciso fazer é vestir a peça para eu encontrar a linha da cintura, tá? Porque é até onde vai a minha cortininha. Quando eu vesti a peça no meu manequim, a linha da cintura foi mais ou menos nessa região aqui, onde eu tenho a cor laranja e a cor mostarda, tá? Nessa região aqui é a linha que fica em volta da cintura do meu manequim. Vestida com a peça, eu também vou decidir em que lado, em que posição vai ficar a cortininha. Você pode colocar na lateral, como a minha, você pode colocar centralizada, tá? Ou você pode até fazer duas, uma de cada lado, enfim. Eu vou colocar aqui de qualquer jeito, porque eu só quero apenas mostrar para vocês como eu coloquei, mas a posição vocês decidam, tá? Então, eu vou colocar o marcador na minha linha da cintura, que no meu caso aqui, eu vou marcar o laranja, tá? Tô colocando aqui em qualquer lugar. E com o auxílio de uma fita métrica, eu vou medir de onde eu coloquei o marcador até a última carreira da minha peça, até o final da peça. No meu caso aqui, está dando 33 centímetros. Aliás, deixa eu
33 centímetros. Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar o resultado da sua medida e vai multiplicar por 2. No meu caso, 33 vezes 2 é igual a 66, que é a medida de ida e volta. Então, é essa medida, 66, que é a medida que eu preciso fazer um cordão, tá? Você vai pegar a sua medida, vai multiplicar por 2 e o resultado você vai fazer um cordão. Esse cordão você vai fazer como você quiser. Pode ser só de correntinhas, pode usar a técnica que vocês quiserem, tá? Eu vou dobrar aqui o cordão para vocês verem que no meu caso aqui, ele acabou ficando só um pouco maior do que a peça. O que também não tem problema nenhum, tá bom? Não precisa se preocupar em deixar certinho, não tem problema nenhum. Só não aconselho a fazer muito maior, porque senão na hora de amarrar vai ficar aquele volume de cordão pendurado, que eu acho que não fica legal, mas é uma escolha sua, tá bom? Vou aproximar a câmera nessa região aqui onde eu coloquei o marcador, para que vocês vejam o que eu vou fazer. Bem, pessoal, então aqui vocês podem ver que o marcador que eu coloquei para limitar a cortininha está segurando um ponto, tá? Eu venho aqui com o meu cordão e vou entrar nesse espaço antes desse ponto, passar por trás dele e sair no espaço logo depois. Dessa forma aqui, eu vou juntar as duas pontas do nosso cordão, ponta com ponta, e vou puxar, porque eu quero que o centro do cordão fique aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou descer com essas duas pontas nas carreiras que estão na parte de baixo da peça. Eu entro em uma carreira e eu saio na carreira que está logo abaixo. Aí, eu vou para a carreira que está mais embaixo, entro novamente e saio na carreira que está logo abaixo. Eu vou fazer isso com uma perninha e depois eu faço com a outra. Entretanto, você precisa prestar atenção se o cordão está indo reto, tá? O cordão precisa seguir uma linha reta e não ficar na diagonal, tá bom? Ele precisa seguir uma linha reta. Então, eu venho aqui com essa perninha que eu vou colocar primeiro e ela vai entrar aqui o seguinte, ela vai entrar nesse espaço que tem logo abaixo do ponto onde está o marcador. Agora, eu vou voltar com essa ponta nesse espaço que está aqui da carreira logo abaixo. Novamente, eu volto. Mais uma vez, eu venho para a carreira que está logo abaixo e puxo a ponta. Vou voltar novamente. Então, fica assim. Na carreira colorida, no meu caso aqui, na carreira colorida, eu venho para frente. E na carreira natural, eu vou para trás. E eu vou fazendo isso aqui até o final, tá bom? Até o finalzinho das carreiras. Aí, depois que eu fizer esse lado, eu faço o outro lado. O outro lado, pessoal, é o seguinte. No outro lado, eu preciso ir para o espaço que está logo do lado onde eu entrei com o cordão, mas eu não vou colocar no mesmo espaço. Eu coloco no espaço que está logo do lado. Então, eu venho aqui, nesse espaço aqui que está logo do lado do espaço que está o cordão, e nele eu vou colocar o marcador. E eu vou fazendo a mesma coisa. Olhem só. Esse espaço aqui está saindo o cordão, então eu venho nesse espaço aqui e volto com ele. Olhem só. Vou fazendo a mesma coisa que eu fiz com o outro lado, porém no espaço que está ao lado, tá? Não junto, não no mesmo espaço. E eu também vou fazer isso até o final. Olha como vai ficando, tá? É bem simples de fazer. Vamos lá até o final. Bem, então assim está a nossa cortininha depois que a gente colocou o cordão. Agora é só você encolher o quanto você quiser e dar o nozinho, fazer um lacinho aqui pra segurar e ele não desfazer, tá bom?